Desde quando a educação infantil faz parte da minha vida? Sim, ela é uma escolha profissional, ela foi uma escolha muito especial para mim, como estudiosa, como pesquisadora, sim. Mas quando isso surgiu na minha vida? Eu sou filha de pais educadores. Na minha família, é muito comum que as mulheres, as professoras, elas escolham essa profissão. E nos embalos das conversas aí de finais de semana, nas idas e vindas com a minha mãe para a escola, eu era filha de uma professora que também cumpria uma função na gestão escolar e, portanto, a gente tinha como missão na nossa família sermos bons e boas alunas. Nessa história toda, a educação infantil começou a fazer parte da minha vida quando, por algum motivo, faltava alguma professora na escola, a minha mãe chamava para que eu fosse cuidar das crianças da pré-escola. E isso era muito legal, eu fazia com muito prazer. Naquele tempo, eu lembro que ficavam atividades preparadinhas que a professora oficial da turma deixava. E eu ia e ficava, então passava para as crianças, entregava para eles pintarem. Geralmente eram desenhos já prontos. E isso me fazia sentir muito orgulho, muito gosto. Eu tinha muita vontade de, quando crescesse, ser uma professora de criancinhas pequenininhas. Mas também, a minha irmãzinha mais nova, Fabiane, quando entrou no jardim de infância, porque era a terminologia que se usava à época, a minha irmã era uma criança que precisava que alguém fosse com ela para a escola, porque ela não queria ficar. Hoje eu entendo que aquele era o tempo do período de adaptação, que a gente chamava na educação das crianças, que ainda não tínhamos, né? Naquele período, ainda não existia uma política de educação infantil no Brasil, nem tampouco considerávamos a educação infantil como uma etapa da educação básica, tal como conhecemos atualmente. E nessa experiência de vida que eu tive por acompanhar a minha irmã mais nova, por substituir professora nas turmas da pré-escola de alguma maneira. Veja só, a minha mãe como professora e eu, antes disso, como também uma estudante, uma criança que frequentou educação infantil, eu frequentei jardim de infância. Nesse frequentar o jardim da infância, eu tenho muitas recordações, assim como eu acredito que toda professora de educação infantil vai ter a sua história, vai ter o seu momento. Quando foi que percebe hoje, olha para a sua memória e percebe que tem episódios ali que foram constituindo o seu jeito e a sua vontade, o seu desejo de ser uma professora dessa etapa educacional. Certamente você tem também uma memória, você tem uma história e eu gostaria muito que você contasse para mim aqui. Só que para me tornar uma professora de educação infantil, o que eu fiz? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, tá bom? Compartilhar com vocês. Eu, muito nova ainda, eu ingressei no curso do magistério, que era o antigo Colégio São José, o Colégio Normal, a FEALC, lá em Concórdia, que é a minha cidade, minha terra natal. E do curso de magistério, depois eu fui para Florianópolis, ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz meu curso de pedagogia. E ali eu comecei a construir laços mais aprofundados de conhecimento, da tarefa, da ação, da pedagogia, nessa interface entre as questões teóricas que fundamentam as práticas e na elaboração do pensamento de que não há nenhum conceito teórico que não esteja alicerçado em práticas
e vice-versa. Muitas ações nessa formação do curso de pedagogia, também ingressando oficialmente como professora, eu passo a desenvolver um olhar mais especial, mais intencional em relação à formação de professores, porque eu tão logo terminei a pedagogia, eu já fui para um concurso numa cidade do interior e passei a coordenar pedagogicamente uma escola grande. E o meu olhar nessa escola era sempre muito destinado àquilo que acontecia com as turmas de pré-escola e de alfabetização. E também tinha toda uma experiência já anterior de manhã eu trabalhava com alfabetização, à tarde eu trabalhava com turma da pré-escola e eu amei esse meu trabalho. Depois de práticas e coordenação e virando gestora na parte da direção de outra escola grande, fiz uma mudança e nessa mudança eu ingressei na universidade e na universidade trabalhando como professora do curso de pedagogia, depois como pedagogia do campo. Essas ações me levaram muito também a estudar com um olhar reflexivo e com um olhar de pesquisadora, e isso tudo misturando também com as ações do meu mestrado e também do meu doutorado. 30 e tantos anos de vida profissional na educação. Desses 33 anos, como concursada na Universidade do Estado de Mato Grosso, depois como professora integrante do programa de pós-graduação em educação. As palestras, as ações todas, as formações me levam sempre a esse universo onde a educação infantil como uma conquista, como algo que nasceu de uma história, que é uma história reconhecida, que tem uma identidade. E aí eu passei a militar, são 20 e tantos anos da minha vida, onde eu também atuo e atuei sempre muito animada e muito fervorosa na defesa dos direitos das crianças a ter acesso à educação infantil de qualidade, um acesso que fosse para todas as crianças. E eu integro, então, o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, MIEIB, e coordeno especialmente o Fórum Mato Grossense de Educação Infantil. E esse universo da educação infantil, tanto da formação dos professores, das professoras, como também sempre sendo convidada para fazer palestras, para fazer formação nas redes municipais de educação, aliado a esse conhecimento que vai se tornando cada vez mais militante de uma causa, de uma área do conhecimento, a gente foi construindo a educação infantil como uma primeira etapa da educação básica, como um momento em que, desde a Constituição Federal Brasileira, ela é um direito de cada uma das crianças, desde o bebê, do 0 até os 6 anos de idade, e ela se constitui como uma política específica de educação infantil, no caso, que se interrelaciona com as políticas da infância, com outras ações, ou seja, há uma interface, há um conjunto de conhecimentos aqui, e desses conhecimentos a gente, para garantir, para analisar, para estudar, se é direito de cada uma das crianças, das suas famílias, ela precisa chegar, ela precisa ser uma oferta atendida lá na comunidade próxima da residência da criança. E isso me leva a constituir grupos de pesquisa que olham a diversidade das infâncias e também, então, com meus colegas, a gente vai construindo uma área de conhecimento e a gente vai, então, fazendo a educação infantil das crianças do campo, indígenas, quilombolas, elas aparecerem. E esse é um trabalho que requer de mim
como pessoa, como profissional, como pesquisadora, como estudiosa, sempre ter uma ação que seja organizada, planejada, pensada com intenção. Lógico que eu nunca deixaria de trazer para o canal aqui do YouTube os diálogos em relação à educação infantil, que quem já me conhece sabe, é a minha grande paixão, mas é também o meu grande campo de lutas, de defesa pela melhor educação para as crianças, desde os bebês até os 6 anos de idade. E para isso, eu fui me dando conta que o que mais as pessoas precisam para defender com dignidade o espaço profissional dos professores, das professoras, dos gestores, o lugar das crianças e da educação infantil num município que é onde se oferta a educação infantil. Eu fui percebendo que quanto mais argumento as professoras têm, fundamentado em bases científicas, mais esse espaço vai ser valorizado, mais a identidade da educação infantil vai começar a ser percebida, socializada e compreendida por todas as pessoas que de alguma maneira atuam a favor da educação infantil no nosso país. E nesse momento, então, foi que eu comecei a trabalhar com a ideia de que eu posso apoiar, inspirar, ajudar as professoras todas, principalmente aquelas que nunca imaginaram que poderiam ser doutoras e mestres e continuarem atuando na educação. E essa é a minha proposição a partir desse momento aqui nesse canal. Ele vai conversar com você que é professora, com você que é gestora, com você que é conselheira, e os homens sempre são bem-vindos em todas essas áreas que dialogam com a educação infantil, a formação profissional e, sobretudo, a formação acadêmica. Então, a partir de agora, eu convido vocês a continuarem comigo aqui, trazerem as suas sugestões. Se não está inscrita ainda aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever, eu convido você a clicar no sininho para receber novas notificações de tudo que a gente for produzindo aqui. Se esse vídeo fez sentido, se você gostou da minha história, você deixa o seu like, coloca aqui nos comentários se você teve algum insight, se virou alguma chavinha para você, se você quer me fazer uma pergunta, se você quer comentar algo da tua história, porque ela pode virar motivo para outros vídeos. A ideia aqui é interagir, é dialogar, é construir um canal que empodere todas as professoras e os professores, além das outras profissões, a serem cada vez mais estudiosas, pesquisadoras, reflexivas daquilo que vocês já fazem na prática cotidiana que cada um de vocês desenvolve. Então, o meu abraço carinhoso, fica comigo e até um próximo vídeo.